Oferecimento: Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família. Terça-feira, dia 27 de abril, vamos meditar o Evangelho hoje de São João, no capítulo 10, versículos 22 a 30. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixará em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu e o Pai somos um. Hoje vemos Jesus que andava pelo templo no pórtico de Salomão, durante a festa da dedicação em Jerusalém. Então os judeus pedem-lhe: se és tu o Cristo, diz-nos abertamente. E Jesus responde-lhes: eu já vos disse, mas vós não acreditais. Só a fé dará ao homem a capacidade de reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus. No ano 2000, São João Paulo II, no encontro com os jovens em Toga-Egata, falava do laboratório da fé. Há muitas respostas para a pergunta: quem diz às multidões que eu sou? Depois, porém, Jesus passa para o plano pascal. E vós, quem dizeis que eu sou? Para responder corretamente a esta pergunta, é necessária a revelação do Pai. Para responder como Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Faz falta a graça de Deus. Contudo, embora Deus queira que todas as pessoas acreditem e se salvem, só os homens humildes têm a capacidade de acolher este dom. Entre os humildes está a sabedoria. Lê-se no livro dos Provérbios, capítulo 11, versículo 2. A verdadeira sabedoria do homem consiste em confiar em Deus. São Tomás de Aquino comenta esta passagem do Evangelho dizendo: consigo ver graças à luz do sol, mas se fechar os olhos não vejo. Porém a culpa não é do sol, mas minha. Jesus diz-lhes que, se não creem, que acreditem, pelo menos devido às obras que faz, que manifestam o poder de Deus. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Jesus conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas escutam sua voz. A fé leva a intimidade com Jesus no coração. O que é a oração se não o trato com Jesus Cristo, que sabemos que nos ama e nos conduz ao Pai? O resultado e o prêmio desta intimidade com Jesus nesta vida é a vida eterna, como lemos no Evangelho. Assim, estamos diante do diálogo com os judeus, e é fácil perceber o conflito entre a sinagoga e as comunidades cristãs do templo em que João escreve o seu Evangelho. A sinagoga, tentando reencontrar sua rígida identidade, decidiram expulsar os judeus que aderiram à fé em Jesus. Procurava demover os cristãos inseguros, alegando-lhes que ele não era o Messias, o Cristo. Contudo, João mostra que a fé em Jesus deve ser mantida, tendo em vista as suas obras de amor. As palavras dele ecoam nas comunidades e os discípulos devem segui-lo.
É Ele quem dá a vida eterna e seu Pai guarda de maneira segura seus discípulos. A agressividade dos adversários estava já se tornando perigosa e se manifestava ameaçadora quando Jesus falou abertamente sobre sua identidade, ser o Filho de Deus. Sobretudo quando diz: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Ele o viu e encheu-se de alegria. Antes que Abraão nascesse, eu sou. E finalmente, eu e o Pai somos um. Esta última afirmação foi a que provocou mais irritação com a ameaça de o quererem matar. Os judeus, outra vez, apanharam pedras para lapidá-lo. Ainda mais forte esta irritação quando Jesus ressuscitou. Então, a partir desse dia, resolveram matá-lo. Jesus é um personagem incômodo, ontem, hoje e sempre. A motivação desta inconformidade é que Jesus fala, diz a verdade e a verdade é exigente. Interessa a vida, incide sobre o comportamento humano. Qual verdade? Jesus é o Filho de Deus, sua identidade é divina, conceito, ou melhor, evento que se torna difícil aceitar por um homem racional e que não se abre à transcendência. Quando Jesus disse, eu sou, igualando-se a Deus, quando disse aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo, dizeis, blasfêmias. Porque diz, sou filho de Deus, declarando-se filho de Deus, quando a pergunta do chefe do Sinédrio, és tu Messias, o Filho de Deus, bendito? Jesus respondeu, sou, afirmando que o Messias é o Filho de Deus. O mundo religioso judaico, com seus chefes, pareceu acabar por causa de um terremoto tal, que provocou nos detentores o pânico total de perder o poder religioso e político, seu estado social e familiar. A reação foi decisiva, a morte. Jesus provoca terremotos também hoje em cada um de nós, à medida em que o acolhemos. Não o rejeitemos, mas pelo contrário, busquemos identificar a nossa vida para que assim como Ele e o Pai são um, sejamos também um, mediante a nossa unidade. Deus abençoe a todos. Comece bem o seu dia com um delicioso café da manhã e aquele pão quentinho preparado especialmente para você na Panificadora São Vicente. Tortas, bolos, salgados, sucos, delícias que vão te deixar com água na boca. Panificadora São Vicente, aberta de segunda a sábado, das 5 às 19 horas.